Olá, curso Manejo Humanitário Sustentável de Cães e Gatos. Aqui é o módulo 3A sobre educação. Como mudar o comportamento das pessoas e melhorar a vida dos animais por meio da guarda responsável. Eu sou Osleni Viaro, educadora em saúde. Preparei este módulo dividido em 5 partes. O papel dos animais domésticos no convívio social, a segunda parte com os objetivos deste módulo, a terceira parte, como cuidar de cães e gatos, quarta parte, uma experiência bem-sucedida, onde eu conto sobre um projeto educativo e, finalmente, uma mensagem de valor. O papel dos animais domésticos no convívio social humano. Veja bem, animais domésticos de estimação, no meio urbano, temos os cães e gatos principalmente, mas há também outros animais que acompanham a história da evolução do ser humano no planeta Terra. São os cavalos, bois, cabras, vacas e tantos outros. Mas o nosso foco são animais domésticos de estimação no meio urbano, cães e gatos. Segundo os historiadores, a domesticação do cão é cerca de 20 mil anos, outros dizem 50 mil anos. Seja como for, o cachorro é considerado o primeiro animal a conviver próximo ao ser humano. A ideia mais precisa e mais aceita é a parceria na caça, ou seja, humanos e animais lá da época dos seres humanos das cavernas caçavam o mesmo tipo de animal, a mesma espécie, para se alimentar. Segundo historiadores ainda, o encantamento dos humanos pelos filhotes provam a necessidade, o companheirismo, a interação que se deu nesse momento entre as duas espécies. Isso porque foram encontrados esqueletos de filhotes junto a humanos em cavernas. Isso em explorações arqueológicas. Seja como for, o cachorro está aí numa parceria de milhares de anos. Ao longo dos anos, os cães fazem parte da família urbana. A cada dia se percebe uma utilização na questão terapêutica dos cães, principalmente junto a humanos. Cães em uso terapêutico para pessoas com problemas visuais, auditivos, para idosos, animais que visitam casas de repouso, com crianças especiais. Esse assunto é muito interessante e vale pesquisar como fonte de estudo e de interesse dos alunos. Já os gatos. Os gatos, como animais de estimação, chegaram junto a nós humanos um pouco mais tarde, segundo historiadores, por volta de 1500 a.C., na civilização com origem no Egito. Provavelmente, segundo historiadores, o gato começou a fazer parte da comunidade humana para caçar roedores, animais esses que acabavam com a colheita da época. E tudo que se armazenava, os roedores devastavam, e o gato, então, se tornou um animal muito importante para os egípcios, a ponto de ser uma das espécies endeusadas, como era costume da religião da época. O gato, então, foi endeusado nessa época. Mas nem tudo foi assim tão bom para os gatos, porque já na Idade Média, o gato, como foi associado a deuses pagãos, na Idade Antiga, já na Idade Média foi associado ao mal e à bruxaria. E há relatos também históricos de milhares de gatos mortos nas fogueiras com suas, então, tutoras bruxas. Fica aí
a ideia também para a pesquisa. É muito interessante, há várias histórias que retratam a importância do gato e o quanto ele foi, nessa época, associado ao mal e à bruxaria. Bom, nos tempos de hoje, o gato conquista cada vez mais seu lugar na vida dos humanos por sua graça, beleza e facilidade de convivência. Parte 2. O objetivo de ensino. O que a gente pretende com o conceito de guarda responsável de animais de estimação? O que esse conteúdo tem de interessante para que se torne um objeto de estudo? Veja bem, a guarda responsável deve refletir a percepção pelo ser humano, mais diretamente dos tutores de cães e gatos, da total responsabilidade pelas necessidades físicas, cuidados com a saúde e do bem-estar de seus animais. Mas veja bem, infelizmente, essa história, por mais bonita que seja, dessa parceria, dessa interação, do quanto os animais são importantes na vida das pessoas, há um outro lado dessa história. O lado do abandono, o lado de maus tratos, crueldades contra adultos e ninhadas. Nesse ponto é que a gente precisa focar a nossa ação educativa. Ou seja, tudo que é de bom da guarda responsável, a gente tem que trabalhar nos mais diversos campos, na escola, na comunidade, nas associações de bairro, nas igrejas. Sempre que houver uma oportunidade, você pode e deve trabalhar essa questão. Esse ciclo do abandono precisa ser quebrado. E como ocorre isso? E continuam procriando e sendo abandonados. Então, esse é um ciclo difícil de quebrar. Difícil, mas não impossível. Como conseguir isso? Como conseguir quebrar esse ciclo? São 3 pilares. A legislação, ou seja, a legislação pertinente para a guarda responsável, políticas públicas para o controle reprodutivo, a castração gratuita, e o nosso papel, a educação para a guarda responsável. Então, quando a gente trabalha um conceito tão positivo, que é a guarda responsável, que pretende relações entre humanos e animais, uma relação mais saudável, o arcabouço disso acaba sendo uma promoção de valores humanos, como responsabilidade, solidariedade, amor, afeto e a cultura de paz. É sempre para melhorar a vida de humanos e animais, promover uma interação saudável pela diminuição do abandono, da crueldade e ocorrência de zoonoses, que, como você sabe, são as doenças transmissíveis entre animais e humanos. Cuidar de cães e gatos significa, então, assumir responsabilidade por toda e qualquer atitude desses animais frente, seja aos demais animais, aos humanos e a toda a comunidade. Na comunidade, esse conceito ele pode ser trabalhado de uma maneira não impositiva, ou seja, se você pretende atuar na questão da guarda responsável e elegeu como seu público-alvo comunidade adulta, de pessoas adultas, você deve chegar sempre com uma proposta de metodologias participativas. Por meio de metodologias participativas, você vai conhecer essa comunidade e assim conseguir gradualmente passar o conceito de guarda responsável e a importância da participação dessa comunidade nas ações de saúde que eventualmente ocorram no território. Um bom exemplo disso são as rodas de conversa, que é uma reunião informal onde você ouve cada uma das pessoas e suas dificuldades.
e suas sugestões. Há também outras metodologias muito interessantes, como mapa falante, painel integrado. São várias técnicas que você deve escolher a que melhor se adaptar ao seu perfil, às suas condições também de recursos humanos e até financeiros. E todas essas e algumas outras você pode consultar este arquivo que deixamos aqui para você baixar e consultar. E a escola? Se você pretende ou é professor e quer levar esse assunto para a sua escola, você deve perceber o seguinte: o processo educativo é fundamental para a manutenção de condições gerais e ideais de saúde. Todas as ações educativas, sejam formais ou informais, contribuem para a transformação de hábitos e aceitação de valores. Quando esse assunto, a guarda responsável de animais de estimação, você leva para uma escola, seja diretamente com as crianças, ou seja, com os professores, para capacitar multiplicadores, você deve ressaltar que a guarda responsável de animais de estimação pode ser trabalhado como um tema transversal. Ele pode trabalhar nas ciências, com vários assuntos, desde higiene, ciclo de vida, ecologia. Na matemática, ocorrem muitos trabalhos sobre estatística, questionários e depois tabulação de dados. Em português, há uma inesgotável fonte para pesquisa nas poesias, contos, histórias, reportagens. Hoje, nas mídias sociais, abre-se mais um campo, porque os animais domésticos, de uma certa forma, estão sempre presentes nas histórias das famílias. Falando em história, na própria história do ser humano, cães e gatos acompanham a nossa história. Há muitas reportagens e pesquisas nesse campo. Já na geografia, a gente pode, por exemplo, pesquisar animais nas várias regiões do planeta. Um exemplo são as renas no Polo Norte. Segundo pesquisas, o ser humano só conseguiu realmente se fixar nessa região do planeta pela presença desse animal. A questão da poluição, a questão dos animais silvestres, o próprio tráfico de animais, são vários exemplos que a gente cita aqui para você poder pesquisar e trabalhar. Na questão dos valores humanos, é preciso aproveitar a afinidade natural das crianças com os animais. Dificilmente, numa classe de alunos, seja de EMEI ou EMF, o assunto animal não chame a atenção. Geralmente, esse assunto desperta o interesse das crianças para a ação educativa. E aí você consegue trabalhar a questão da identidade, do amor, responsabilidade, companheirismo, lealdade e outros valores humanos. Na educação artística também é possível trabalhar por meio das canções e várias músicas ao longo da história da gente com animais, releituras de músicas como Atirei o Pau no Gato, por exemplo, que é uma letra negativa, então por que disso? Desenhos, a parte de reciclagem, já trabalha a questão do meio ambiente e do próprio ambiente tão degradado que às vezes atrapalha a vida das pessoas. E até na ginástica, ou melhor, até na educação física, a ginástica com a imitação
de movimentos dos animais, que é uma prática bastante interessante e que as crianças gostam bastante. A criança tem sim seu papel como multiplicador de valores humanos. E a educação em valores é a educação para promover a evolução de relações mais benignas e gentis na sociedade. A promoção de valores humanos é um projeto que deve promover o conhecimento e a compreensão, deve estimular princípios de responsabilidade de atuação baseada nas suas crenças, no que você crê como sendo valores humanos. Serve como pano de fundo para a cultura de paz. É o ser humano valorizando a vida. Porque esse trabalho de cultura de paz que a gente almeja tanto, ele precisa começar em algum ponto. E o que a gente propõe aqui é que ele se inicie com a guarda responsável de animais de estimação. A educação humanitária e a educação integral busca promover nos educandos hábitos que possibilitem praticar e produzir o bem em qualquer circunstância e por vontade própria. Ou seja, essa criança que aprende a respeitar animais, as diferenças, logo no início da sua vida escolar, ela vai levar isso para toda a sua vida, porque isso se incorporou como um valor. E para isso, pais e educadores têm um papel fundamental. Como eu já disse, isso é baseado em estudos científicos. É preciso aproveitar a atração natural da criança para com os animais, a fim de desenvolver sentimentos, como eu disse, de respeito, solidariedade, altruísmo, justiça e solidariedade para com os mais fracos e dependentes. As crianças são sim agentes de mudança para valorizar o potencial transformador junto às suas famílias e comunidades. As crianças aprendem rápido e têm menos resistência às mudanças. Como cuidar de cães e gatos? Veja bem, nós não pretendemos trabalhar cada questão porque você tem visto isso ao longo do curso. Mas é importante quando você se propor a trabalhar esse assunto da guarda responsável como um projeto seu de ação educativa, que você tenha esses conceitos muito bem definidos, seja para trabalhar com multiplicadores, seja para trabalhar diretamente com as crianças. Então, você deve se ater aos cuidados básicos. Então, cães e gatos necessitam de água, alimento, abrigo. É muito importante a questão do abrigo, principalmente se o cachorro, por exemplo, for habitar o lado de fora da casa. Então, ele precisa ter uma casinha que o proteja do sol, da chuva, do frio. Porque é comum as pessoas acharem que porque é cachorro, porque é um animal, que ele pode ficar de qualquer maneira lá no quintal ou na laje, que é muito comum. Não, o animal precisa de abrigo. Assim como na questão da identificação, cães e gatos precisam da identificação externa, que é a plaquinha de identificação, que protege o animal em casos de fuga e outras situações. E também existe em algumas prefeituras a identificação interna, que é microchip. Bom, domiciliação é um termo que significa o seguinte: cães e gatos devem se manter dentro dos limites da casa ou quintal do tutor. Ele não pode ter livre acesso às ruas, tá? É preciso também ficar preocupado com o controle de pulgas e carrapatos, porque isso pode transmitir doenças e incômodos aos animais e a seus tutores. Sem falar no nosso
aspecto também tão importante quanto os outros, que é o carinho e o afeto. Com relação à saúde, vale a pena você sempre fortalecer a importância do médico veterinário na questão da saúde do animal. Com relação, aqui eu faço um alerta mais uma vez sobre a questão de animais com livre acesso às ruas. O animal que sai sozinho, ele pode ser atropelado, crias indesejadas, pode brigar e voltar todo machucado para casa, pode fugir, pode sofrer maus tratos e doenças. Para que os gatos tenham uma vida saudável, é preciso também um local seguro, que eles tenham uma situação de bem-estar, as questões da saúde com o médico veterinário cuidando da vacinação e da vermifugação, e o afeto. Para gatos é muito importante a questão de telas de proteção, principalmente se for para apartamentos. Então, a importância do controle reprodutivo. Bom, a gente já sabe que a castração ou esterilização é uma cirurgia realizada sob anestesia geral e pelo médico veterinário. A castração previne crias indesejadas e também algumas doenças nos próprios animais, como tumores, por exemplo. Como eu disse, a castração em machos e em fêmeas. E nas fêmeas, a cirurgia de esterilização impede definitivamente o cio e crias indesejáveis. Agora eu vou contar para vocês um exemplo de um programa educativo denominado Para Viver de Bem com os Bichos, do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, capital. Uma experiência bem-sucedida, da qual eu tive o prazer de fazer parte de 2002 até 2015. Nesse período, a gente conseguiu trabalhar em 2.450 escolas e cerca de 4.000 professores capacitados. A metodologia desse programa era capacitar professores das escolas que aderiam ao projeto e cada professor, então, atuava na sua escola com seus alunos, desenvolvendo práticas e ações de guarda responsável. O programa também ampliou as suas ações para a capacitação de outros profissionais da saúde e também do meio ambiente, com o mesmo propósito, além de capacitação para agentes comunitários, que fazia o programa chegar nas comunidades mais carentes. E dessa forma, a gente favorecia a participação dessa comunidade mais carente às políticas públicas da cidade, como, por exemplo, mutirões de castração, a própria vacinação contra a raiva e outras ações eventuais que pudessem ocorrer. Aqui alguns exemplos. A participação da escola, então, envolvendo não só os alunos, mas também os pais e a comunidade. Aqui eu gosto muito desse trabalho, a pós-responsável de animais. Esta lição também se aprende na escola. Outros exemplos de trabalho envolvendo alunos de toda a escola. Como eu disse, dificilmente os alunos não se integram, não participam desse tipo de trabalho, porque todo mundo tem um cachorro, um gato ou uma história para contar. Exemplos de participação desde crianças de SEI até escolas como EMEI, que discutiram a questão dos maus tratos aos animais. Aqui a gente vê uma escola em que a guarda responsável como instrumento para alcançar valores. Esse é um exemplo que deu certo.
Esta cachorrinha era uma cachorra de rua, foi atropelada na frente da escola. A professora, muito interessada no nosso trabalho de guarda responsável, procurou ajuda, conseguiu, com veterinários e um lar transitório. A cachorrinha foi bem cuidada, adotada, e uma vez por mês ela visita a escola para trabalhar as questões dos valores, como afeto, responsabilidade, carinho, respeito com as crianças. Este é um outro exemplo que envolve a integração entre a saúde e a educação. Foi uma escola que trabalhou as questões da guarda responsável junto também à comunidade. Tudo ocorreu por conta de um gatinho preto abandonado, que a professora também trabalhou as questões da pós-responsável com seus alunos, e esse trabalho acabou envolvendo os agentes de saúde. Então, você percebe que a capacitação de professores, o envolvimento de agentes de saúde e agentes comunitários de saúde, você consegue trabalhar as duas grandes comunidades, a escolar e a comunidade do território, a comunidade das pessoas que formam aquele território. Mais exemplos envolvendo trabalhos das crianças e toda a participação. Você pode ver aqui que é um mutirão de castração, ou seja, havia um mutirão de castração agendado naquela região. Então, toda a escola trabalha com seus alunos, dizendo o que é um mutirão, o que é a castração, por que é importante castrar. É envolvido os pais desses alunos. A escola promove palestras com profissionais veterinários convidados para explicar. Então, quando o dia do mutirão de castração chega, a participação da comunidade é praticamente de 100%. Quem trabalha com isso sabe o quanto é difícil envolver as pessoas em ações educativas. Então, a escola, as crianças, nesse tipo de ação é muito interessante, é muito importante. E funciona. Mais exemplos envolvendo, então, aqui as questões dos gatos e dos cães. Então, trabalhado mais uma vez o conceito de guarda responsável. Também mais exemplos que envolvem a comunidade. Muitas escolas participantes promovem ações envolvendo a comunidade. Então, são ideias, são sugestões para você que quer trabalhar com educação. E, finalmente, uma mensagem de valor. O valor do educador e a missão da educação. Este é um conceito que eu trago para vocês porque eu acredito muito nisso. E em todos esses anos, como educadora em saúde pública na Prefeitura de São Paulo, eu posso perceber e garantir que isso é real. Se a pessoa tem bondade, boa vontade e vai atrás de conhecimento, mas não faz nada com isso, não tem ação nenhuma, o resultado são ilusões de sábios frustrados. É aquele tipo de pessoa que acaba só por reclamar de tudo, mas não faz nada para melhorar. Há também um outro tipo de pessoa que tem essa boa vontade, essa bondade no coração e parte para resolver o problema, mas não vai atrás de conhecimento. O resultado são conflitos de ingênuos bem intencionados. Nesta nossa causa animal, a gente pode perceber, por exemplo, aquele tipo de pessoa que quer tanto ajudar animais que acaba por colecioná-los, sem saber das dificuldades, das doenças, enfim.
esse é o cenário que eu quero passar para vocês. Há também aquele outro tipo de pessoa que parte para ação e até sabe o que está fazendo, mas esquece ou não existe no seu coração o elemento bondade. Os resultados disso são ações maldosas, como guerras, conflitos e esse tipo de cenário conflituoso. Dessa forma, a concepção da educação humanitária alia, soma, adiciona a boa vontade, a busca pelo conhecimento e a vontade de agir. A ação é o valor humano na ação. E nesta causa de guarda responsável de animais de estimação, é isso, a gente tem que ter essa boa vontade, partir para conhecimento, para ter mais conhecimento e a vontade de trabalhar. A trabalhar com educação para a guarda responsável é sempre para melhorar a vida das pessoas, dos animais e de toda a comunidade. É nisso que eu acredito e eu espero ter passado para vocês um pouco desse conhecimento e um pouco dessa vontade de agir com a educação. Porque a missão da educação é ultrapassar o limite de apenas transmitir o conhecimento para alcançar o coração. Uma escola iluminada pelo brilho dos inícios, disse Rubens Alves. Obrigada, eu sou Sleni Viaro, educadora em saúde pública.